Então ele faz a seguinte pergunta, né? O fascismo é uma ditadura? Né? Ele vai dizer, ó, o fascismo foi certamente uma ditadura, mas não era completamente totalitário, nem tanto por sua brandura, mas antes pela debilidade filosófica de sua ideologia. Então, havia esse problema. Então, assim como filosofia, ela era questionável, né? Entrava a pontos contraditórios. É o que ele vai dizer, ele era muito mais uma retórica do que uma doutrina filosófica, né? Então, tinha uma filosofia própria, ele pergunta? Não. Ao contrário do que se pensa comumente, o fascismo italiano não tinha uma filosofia própria. Mussolini não tinha qualquer filosofia, tinha uma retórica. Né? Vocês sabem o que é a retórica. A retórica é você saber o manejo correto, né, assim, das palavras, né, de um discurso, para provocar adesão. Né? É um problema já antigo, que tinha lá na época do Sócrates, né? O Platão falava disso. A retórica é você conseguir a adesão dos ouvintes. Né? No caso aqui, as lideranças, né, totalitárias e as lideranças, enfim, nós temos diversos políticos que têm esse dom, né, da retórica. Né? É a fala do advogado, por exemplo. Então, o Mussolini tinha isso, o Hitler também tinha, né? O Lula tem esse dom da retórica. Né? O Fidel Castro, né? São pessoas que, se eles têm um microfone e deixarem, né, que eles falem, eles têm um repertório para falar e vão falar. Né? Então não é de se admirar, por exemplo, que um Lula vá para a ONU e fale, assim de improviso, porque conhecimento para isso ele vai ter. Né? Também o Mussolini, também o Hitler, né? O Getúlio Vargas também tinha isso. Né? Então, são pessoas assim que conseguem falar com as massas. Né? Então, tinha essa capacidade de agenciar as massas aí. Né? Esse é um talento, né? São as individualidades assim carismáticas. Né? Elas conseguem levar adiante. Os pastores normalmente têm também isso. Né? Na Igreja Católica, né, na formação de seminaristas para serem padres, o pessoal tenta também passar essa situação. Então, existe um treinamento específico de oratória para a pessoa preparar um sermão, como se comportar, como estar diante do público, para quem que vai falar, de que forma tem que falar, como tem que fazer o agenciamento, de que forma você tem que falar para não ser agressivo, né, que isso pode também atrapalhar as pessoas e assim por diante. Então, é esse o ponto que ele coloca aqui. Né? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, no artigo A Doutrina do Fascismo, que foi assinado lá por Mussolini, ele foi escrito e inspirado em Giovanni Gentili, que foi um filósofo, político, educador e até ministro da educação, né, na época do fascismo na Itália. Foi ministro da educação, foi um Van Taiber, né, do Bolsonaro naquela época lá. E assim, o Gentili vai ajudá-lo na composição desse documento que a gente viu aí, o texto que a gente viu anterior, né, vai ajudá-lo aí. Então não se sabe se ele escreveu todo, ou se ele escreveu parte, se ele orientou, o fato é que tem a mão dele também lá. Né? O Giovanni Gentili nasceu em 1875 e morreu em 1944, um ano antes do próprio Mussolini. Né? Então, o que vai ser o fascismo na Itália? É a primeira ditadura de direita que nós teremos. Humberto Eco diz isso. Né? Pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou num país europeu e que, em seguida, todos os movimentos análogos encontraram uma espécie de arquétipo comum no regime de Mussolini. De fato, ele foi inspirador, modelo para diversos outros, inclusive para o nazismo. Né? Então, e aí ele vai dizer, de onde que vem esse sucesso, né, do fascismo? Né?
Então, ele diz assim, olha, o fascismo foi o primeiro a criar uma liturgia militar, né, um folclore e até mesmo um modo de vestir, né, que eram as camisas negras, enfim, conseguindo mais sucesso no exterior do que, por exemplo, hoje, Armani, Benetton ou Versace. Que são essas empresas? São empresas de produções de moda, de óculos, enfim. Então, essas empresas, né, conseguiram assim menos sucesso do que foi o fascismo, né? Assim, colocando em proporções uma com a outra. Então, a partir de 1930, né, assim, vai ter alguns lugares onde ele passa a vigorar, né? Então, a partir de 1930, o fascismo acaba influenciando, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, a Letônia, a Estônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia, Iugoslávia, Espanha, Portugal, Noruega e a América Latina, de uma forma geral, né? Inclusive aqui no Brasil. O Brasil de Getúlio Vargas, naquela época da ditadura de Vargas, né, o Vargas era muito mais tendente, né, ao fascismo italiano do que ao programa norte-americano, né? E o Brasil ainda tinha uma outra vantagem para fazer isso, porque nós tínhamos aqui, assim, a maior parte dos nossos imigrantes europeus, né, vieram da Itália ou da Alemanha. Nós vamos ter imigrantes também poloneses, russos, ucranianos, né, japoneses, mas majoritariamente os italianos e os alemães eram assim, a maioria aqui. Então, a depender do governo e desse contexto, o Brasil estava muito mais tendente ao fascismo do que, né, ao libertarianismo norte-americano, né? É que a situação histórica, né, no momento aí pediu, né, os Estados Unidos se orientaram aí e conseguiram adesão brasileira, tá certo? Então esse é um ponto importante aí da história para a gente considerar. Então, a outra coisa também que ele coloca é o convencimento, né, de todos eles aqui ao anticomunismo, né? Então, como o comunismo já tinha sido vitorioso pelo menos uma década antes do fascismo, né, foi em 1917 que ele foi implementado pela primeira vez politicamente. Então, e o comunismo representava uma ameaça à questão da propriedade privada, né, que é assim a menina dos olhos de todo o sistema de direita, capitalista, enfim, né, do liberalismo, né, é a parte irrenunciável, né, desses sistemas todos, né, e o comunismo falava necessariamente contra isso. Então, eles conseguiram também fazer um convencimento de algumas nações em relação a isso aqui, né? Então, o fascismo italiano convenceu muitos líderes liberais europeus de que o novo regime estava realizando interessantes reformas sociais, capazes de fornecer uma alternativa moderadamente revolucionária à ameaça comunista. Então eles conseguiram se vender como propaganda, né, como uma solução para o comunismo, né, no sentido de combate ao comunismo, certo? E aí então ele vai dizer que, vai descrever que é um totalitarismo fuse, né? O fascismo não possuía nenhuma quintessência e nem sequer uma só essência. O fascismo era um totalitarismo fuse, né? Ou seja, o fascismo não era uma ideologia monolítica, mas antes uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas, um alveário de contradições. Então não tinha uma filosofia própria. Pegava uma coisa ali. Vocês lembram lá no texto passado que ele chega dizendo assim, olha, ninguém é ponto zero, né?
Nós temos resquícios disso aqui. Também, de uma certa forma, a gente pega um pouco aí do socialismo, né? De um outro jeito aqui, a gente é assim, mas a gente não quer a monarquia. Então, se não é monarquia, vai ser o quê nesse governo totalitário? Né? Então, nós combatemos aqui, mas nós não queremos ser uma tirania. Então, ele é um alveário de contradições. Tá certo? Então, que contradições que ele vai ter aqui? Por exemplo, ele tem o apoio dos ruralistas, no primeiro instante. Aqui no Brasil também. Né? O Partido Fascista nasceu proclamando sua nova ordem revolucionária, mas era financiado pelos proprietários rurais mais conservadores que esperavam uma contra-revolução. Então, essa é uma característica da contradição. De um lado, ele queria ser revolucionário, ele dizia, nós somos revolucionários. Alguns vão nos chamar de reacionários, mas nós somos revolucionários. Mas, ao mesmo tempo, recebem apoio dos ruralistas, que em questões políticas são reacionários. Eles não querem que haja mudança ali, são contra reformas agrárias, por exemplo, e o Mussolini vai implementar reforma agrária na Itália, né? É uma das coisas que ele faz e faz bem lá, certo? Então, a outra, por exemplo, é ele dizer, ó, é republicano, leal à monarquia. Então, num primeiro momento, por exemplo, o Mussolini vai servir ali como ao rei, né, na monarquia italiana, até o ponto em que depois que ele é mandado embora, ele retorna depois e se proclama ali presidente mesmo da Itália, né? Então, o fascismo do começo era republicano e sobreviveu durante 20 anos proclamando sua lealdade à família real, permitindo que um duce puxasse as cordinhas de um rei a quem ofereceu até o título de imperador, né? Se eu não me engano, acho que era o rei Manuel IV, não me lembro, né? Enfim, o Vítor, não estou lembrado aqui qual era o rei ali. Mas, enfim, outra coisa também que revela a contradição, né, do fascismo é o privilégio que ele dá à igreja e à educação, né, e a educação para a violência. São coisas contraditórias que a gente hoje não cansa de falar a quem assim tem um espírito meio fascista, né? Então, a gente, né, até agora, por exemplo, o pessoal posta, né, falando assim para os evangélicos que apoiam o Bolsonaro e para o próprio Bolsonaro, olha, o Cristo pregou isso aqui, amor e perdão, não tem como conciliar isso que o Cristo falou com isso que vocês estão dizendo aqui que deve ser implementado na política. Então, o fascismo também tinha disso, eles davam privilégio à religião cristã, né, católica, mas de um outro lado, contrariando isso, eles pregavam a violência na educação, né, assim, uma educação para a guerra, né? Eles assim abominavam, né, repudiavam a paz perpétua, certo? Então, na reunião dos privilégios concedidos à igreja e uma educação estatal que exaltava a violência e o livre mercado. Tá certo? Então, isso também é aqui contraditório, né? Também na questão da arte, havia aqui também uma série de contradições, né? A arte fascista, né? Não há uma unidade como no nazismo e no stalinismo. A arte fascista é sempre assim uma composição assim eclética, né? Ele diz assim, ó, se o arquiteto nazista era Albert Speer, não havia lugar para mais Van der Rohe. Ou seja, o nazismo ele tinha muito claro que tipo de arte que ele queria, e aí qualquer outra arte estaria excluída, mas isso não se dá no fascismo, né? Lá no governo de Stalin, ele diz, se Lamarck tinha razão, não havia lugar para Darwin. Então, isso era muito claro lá, né? O Albert Speer, que ele está dizendo aqui, é um arquiteto nazista, que nasceu em 1905, morreu em 1981.
né? Depois lá nos slides eu coloco fotos dele e algumas arquiteturas dele, né? Alguns projetos dele, né? Assim, bonito, né? Que mostra a majestade e tal. De um outro lado tem lá o autor, né? Um outro autor, que é o Ludwig Mies van der Rohe, né? Que é um arquiteto alemão que foi professor na Bauhaus, né? Que era uma escola de arquitetura alemã, né? Que editou um tipo de arquitetura. Né? Esse arquiteto aqui, ele morreu em 1969. Né? Então ali também eu coloco uma casa projetada por ele, para vocês verem a diferença entre um e outro. Então na arte nazista tinha que mostrar suntuosidade, grandeza, enfim, e não uma coisa funcional, leve. Então, se tinha lá uma arte própria, então não tinha lugar para outra, a outra já ficava de fora, tá certo? O Lamarck, ele era um naturalista francês, lá do ano 1744, quando ele nasce, e 1829, quando ele morre. Então, o Lamarck era esse naturalista aí. E o Darwin era o biólogo britânico, né, que morreu em 1882. Era biólogo, era médico, geólogo, também naturalista. Então ele diz, ó, se há lugar ali para o Lamarck, não há lugar para o Darwin. Isso lá na Rússia, certo? Na arquitetura fascista, ele diz o seguinte, arquitetos fascistas certamente já existiram, mas ao lado de seus pseudo-coliseus, surgiram também os novos edifícios inspirados no moderno racionalismo de Gropius. Gropius, né, foi um arquiteto alemão, né, o fundador da Bauhaus, e que foi professor em Harvard de arquitetura. Né, morreu em 1969. Professor assim, celebradíssimo, né, tinha um grupo Bauhaus, né, lá da Alemanha. Vocês deem uma olhada nos slides, lá eu coloco lá o prédio que era, certo? Que era a Bauhaus, né? A Bauhaus era comumente conhecida como Bauhaus, né? A Städtische Bauhaus, né? Foi uma escola de arte vanguardista na Alemanha. Foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de design do mundo. Então o Gropius foi o fundador dela. Então lá não haveria lugar para ele. Mas no fascismo haveria essa possibilidade de uma arte eclética. Né? Então ele ainda continua dizendo, ó, não houve um Zidanov fascista. Não houve um Zidanov. Quem é um Zidanov? O Zidanov foi um líder ideologista cultural soviético que morreu em 1948. Né? E ali servia ao Stalin. Então, não houve, assim, fascista. Por quê? Porque no fascismo não tinha essa questão de uma coisa só polarizada. Tá vendo? Então, aí, e mais ainda, ele diz assim, ó, na arte, tinha 2 prêmios de arte no fascismo italiano, né, durante o tempo que surgiu. Um deles era o prêmio de Cremona, prêmio de arte de Cremona, que era controlado por Farinati, um fascista inculto e fanático, que encorajava uma arte propagandista. Então esse era um prêmio que existia para os artistas. E o outro, né, era o prêmio de arte de Bérgamo, patrocinado por Bottai, um fascista culto e tolerante, que protegia a arte pela arte e as vanguardas. Então havia lugar tanto para uma arte propagandista do próprio fascismo, como havia lugar também para a arte pela arte, ou seja, essa aqui que não tem nada a ver com o fascismo, né? Poderia ser verificado em qualquer modernismo em outro país. Né? Enfim, e na poesia, por exemplo, né, o poeta assim, nacional que celebrava o culto do herói era o D'Annunzio. Mas também podemos contar lá um Marinetti, né, que é nacionalista, propositor do futurismo, que defendia a guerra, celebrava a velocidade, celebrava a violência, celebrava também o risco.
que eram valores aqui, né, assumidos pelo fascismo, tá certo? O D'Annunzio, ele morreu em 1938, era poeta, dramaturgo, né, e era símbolo do decadentismo, né, e foi herói de guerra também, certo? Já o Filippo Marinetti, né, morreu em 1944, era escritor, poeta, editor, ideólogo, jornalista e foi também ativista político italiano. E o Marinetti era fascista, certo? Então, e aí ele vai fazer assim. E havia também lugar para a poesia dos herméticos, ou seja, aquela poesia mais metafísica, né? Que é uma reação ao estilo pomposo do regime, né? Tinham a permissão de elaborar os seus protestos na Torre de Marfim. Ou seja, também esse tipo de poesia, né, que não era necessariamente política, mas era assim, uma poesia intimista, enfim, ela poderia também existir, certo? Então, mas essa possibilidade plural da arte, né, isso não significa nunca que o fascismo fosse tolerante. Tá? Isso é muito importante que se diga. O regime era intolerante. Como exemplo aqui, ele vai dar 3 exemplos. Né? O primeiro deles é um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, que foi mantido na prisão até morrer. Né? Esse filósofo, ele era assim, marxista, né, de esquerda. Me permita, eu vou pegar um livro dele para mostrar, para ilustrar aqui. Certo? Então, isso. Só um minutinho, só desculpe ter levantado. Este aqui é um dos livros dele. Ó. Aqui no Brasil foram editados 6 livros, né, de cadernos do cárcere, porque ele escreveu na cadeia, né? Passou 10 anos lá e pegou uma doença lá e não sobreviveu a isso. Né? Então ele não tinha, ele escrevia assim em papéis. Né? Então o pessoal resolveu editar assim mesmo. Né? Aqui ele escreve sobre tudo, né? sobre a questão política também. Esse aqui é o volume 5. Eu tenho 5 volumes dele em casa, falta o 6º. Então até aqui, ó, Antônio Gramsci, Cadernos do Cárcere. É um filósofo assim que a gente lê a vida dele, a gente toma assim de uma dó, né? Uma dó, acho que não merecia uma vida sofrida como ele teve, não, né? Então, e o Gramsci, ele é um marxista assim interessante, porque ele é um marxista no âmbito cultural, né? Ele é um marxismo doce, vamos dizer assim. Né? E aqui no Brasil, a tradição marxista brasileira tem muita influência do Antônio Gramsci, sobretudo na educação. Né? Então, não é diretamente do Marx que a pessoa vê, porque o marxismo tem diversos autores, intérpretes, né? Mas o Gramsci foi perseguido e mantido na prisão até morrer. Um outro líder também, chamado Matteotti, ou Matteotti, né? Acho que é Matteotti, ele foi assassinado. E os irmãos Carlo e Sabatino Rosselli também, né, eram lideranças aqui, assim, sindicalistas, né, revolucionários, né, todos aqui de esquerda, né, de comunistas, também foram perseguidos e assassinados, certo? Então, o Gramsci, ele morreu em 1937 lá, né, nasceu em 1891 e morreu em 1937, ou seja, um pouco mais de 40 anos, né? E então era um filósofo. O Giacomo Matteotti, né, morreu em 1924. Ele era um político socialista italiano. Né, também foi assassinado. Né, assassinado pelo governo aí, pelo Mussolini, né, pelos fascistas. Né. E o Carlo Rosselli e o Nello Rosselli, o Sabatino Rosselli, né, os dois também foram assassinados no mesmo ano, em 1937. Então, isso não significa, então, que essa pluralidade permissiva do regime, né, fizesse dele, né, um regime tolerante. Não, não era tolerante.
né? Então, da onde vinha essa intolerância? A liberdade de imprensa, por exemplo, foi suspensa. Os sindicatos desmantelados. Os dissidentes políticos confinados em ilhas remotas. O poder legislativo se transformou em pura ficção e o executivo, que controlava o judiciário, olha bem aquilo que eu falava anteriormente, que controlava o judiciário, assim como a mídia, promulgava diretamente as novas leis, entre as quais a defesa da raça, apoio formal italiano ao Holocausto. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, um governo que seja fascista, ele, assim, tem gente pedindo isso, no fechamento de congresso, né, a não renovar concessões de televisões, né, particulares, fazer de toda a televisão uma televisão pública, aí ela é controlada diretamente pelo governo. E você não vai ter ali, então, um espaço de crítica ao governo. Então, assim, esse é um perigo que a gente tem, né? E, então é desconjuntamente ordenado. Ele é ordenado assim, de forma desconjunta. O fascismo não tinha bases filosóficas, mas do ponto de vista emocional, era firmemente articulado a alguns arquétipos, certo? Então, então ele diz o seguinte, olha, é preciso olhar da seguinte forma, né? O fascismo, ele se assemelha muito ao jogo, né? Ao jogo lá do livro de Wittgenstein, né? Investigações filosóficas. O Wittgenstein vai dizer que nós não temos uma linguagem privada, nós temos um jogo de linguagem, né? Então, toda a nossa linguagem, ela está num contexto social. Então, é o jogo, a maneira aqui do Wittgenstein. Wittgenstein é um filósofo, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Não coloquei. Ele é um filósofo austríaco, né? E que, assim, foi aluno do Husserl, e ele escreveu 2 livros e acabou criando 2 linhas filosóficas, certo? O primeiro livro dele foi Tratados Lógicos Filosóficos, que deu origem aos analistas lógicos. E depois ele escreve Investigações Filosóficas, onde ele renuncia tudo aquilo e acaba criando, então, o que nós chamamos de sociolinguística. Mas então, só isso para dar esse tributo. E aí, então, jogar de muitas maneiras sem que mude o nome do jogo. Então, aí lá depois vocês vão ver lá assim que ele coloca, olha. Então, parece que ele tem um ar de comum e familiaridade entre o grupo. Então, ele coloca 4 grupos, né? O primeiro grupo tem A, B e C. Olha bem, os elementos A, B e C. O segundo grupo tem B, C e D. O terceiro grupo tem C, D, E. O quarto grupo tem D, E, F. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter elementos em 1 que se repetem em 2, né, parcialmente, não todos. Por exemplo, nós temos o elemento D em 2 que não tem em 1. Né? No elemento 3, no grupo 3, tem um elemento lá, C, D, E. Então, o C pertence lá ao grupo 1, o D pertence ao 2 e o E não pertence a nenhum dos dois. Por sua vez, o grupo 4 tem D, E, F. Então, o D está presente no 3, no 2, não está no 1, né? Mas o E está presente no 3 e o F só pertence ao 4. Então, como tem elementos em comum aqui, a gente tem a sensação de que o fascismo está em todos os lugares, né? Mantém alguma semelhança, algum vínculo, né, de um grupo com o outro. Então, o 4, por exemplo, não tem nenhuma semelhança com o 1, mas como o 1 mantém semelhança com o 2 e 3, e o 4 mantém semelhança com o 3 e o 2, então a gente tem a sensação que tanto o 4 e o 1 também têm semelhança. Então, o fascismo funciona assim, como se fosse uma espécie de jogo. Tá bem claro? Depois vocês deem uma olhada direitinho, né, com calma aí, que vocês vão perceber o que ele está dizendo. Então, aqui, então ele diz isso aqui, por exemplo, as semelhanças, né? O termo fascismo adapta-se então a tudo porque é possível eliminar de um regime fascista
um ou mais aspectos. Então ele vai dar como exemplo aqui o Francisco Franco, né, no Estado espanhol, né, foi a maior ditadura, né, a mais longa ditadura que nós tivemos na Europa, né, foi de 1936 até 75, a ditadura de Francisco Franco lá na Espanha, né, que começa ali com a Guerra Civil Espanhola e depois vai seguindo. E também em Portugal, nós vamos ter o Antônio de Oliveira Salazar, né, que morre em 1970. Né, ele dirige Portugal de 36 até 68, também de forma ditatorial. Então a gente poderia dizer que, de uma certa forma, ele mantém um fascismo. Né? O Salazar também. Até se a gente quiser, a gente pode dizer que um Stalin mantém algumas características que o fascismo também tem. Então é tranquilo, assim, por isso muitas vezes a gente faz confusão. E pode dizer, olha, mas você também fez isso aqui, e você aqui também. Você perseguiu a imprensa aqui, ó, lá também o comunista também perseguiu a imprensa. Porque é comum essas características entre eles aí, tá certo? Ele vai dizer que, por exemplo, aqui o caso de um poeta, né?